1 Coríntios 15:19 diz: se é somente para essa vida que temos a esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Olha para mim, irmão. Chega de perder tempo com algo que não tem valor de eternidade. É quase como se fosse a gente enchendo a nossa carteira com uma criptomoeda que não serve para lugar nenhum. Assim é aqueles que estão acumulando para si coisas que daqui a algumas décadas não vão ter mais uso. Porque o seu galardão, ele é aceito na eternidade. O seu patrimônio não. A sua identidade é o que te dá acesso à eternidade. O seu status não. O que você carrega é uma expressão de como você vai ser chamado na eternidade. A forma como os outros te veem, não. Porque a terra, o coração do homem é um lugar enganoso, irmão. A Bíblia diz que Deus não vê as coisas como o homem vê. A Bíblia tem respaldo para a gente entender que existem homens aclamados pelo povo e reprovados por Deus. Existem homens cancelados pelo povo e celebrados por Deus, porque os céus não veem como o homem vê. Então qual é o sentido? Pastor, você está falando então para a gente largar a mão de tudo, abrir mão de patrimônio? Não, irmão. Você foi chamado como rei e sacerdote. Você ministra céus e terra, mas você também estabelece governo nesses dias. Você tem um olhar na eternidade, mas você também sabe que Deus tem algo para esses dias. É como os discípulos. Pedro diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eles estão olhando para a eternidade, mas olha só que interessante. Eles não leram o livro de Atos. Eles viveram a história que alguém escreveu sobre eles em Atos. É esse extremo que parece um paradoxo, mas não é. Olhar para a eternidade, mas fazer algo nos dias de hoje. Olhar para a eternidade, mas afetar a história de hoje. Olhar para a eternidade, mas estabelecer governo nos dias de hoje. Então os mesmos homens que viveram Atos são os homens que olhavam para os céus e esperavam de Deus a eternidade. Existem dois polos. Tem gente que se abraça só na eternidade. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem quando? Vem logo. Mas não vive milagres, não quer falar de Jesus para ninguém, não toca pessoas, não vive chamado, não vive ministério. Não. O Maranata não pode roubar de você a expectativa daquilo que Deus também vai fazer nos dias de hoje. Tem gente que se esqueceu do Maranata. Tem gente que se esqueceu da volta dele. Tem gente que se esqueceu de que ele vai retornar, da vida eterna, das promessas de eternidade, e só quer viver o hoje. Não, irmão. Uma vida plena significa: eu vivo milagres hoje, milagres financeiros, milagres de cura, milagres de restauração. Mas eu sei que naquele lugar, na glória, nenhum desses milagres vai ser suficientes ou necessários. Porque para que um milagre de cura, se nós seremos completamente glorificados? Para que a palavra profética, se tudo nos vai ser revelado? Para que os evangelistas, se todos que estão na glória já foram salvos? Para que os pastores, se estaremos ao lado do bom pastor? Então, enquanto não vem a plenitude dos tempos, vivemos uma vida plena, mas ansiamos por aquele lugar, por aquele dia, por aquela realidade, por aquela dinâmica. Alguém está comigo? Diga amém. 1 João 2,17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos ler isso junto? Levante suas mãos. 1 João 2,17. Coloca pra gente aqui na tela, por favor. Levante suas mãos, vamos ler junto. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos ler isso mais uma vez. Diga: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! 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 E que o Warren diz que viver com propósito é a única maneira de viver de verdade.
Se você não está vivendo o propósito, você está só sobrevivendo, irmão. Qual que é a única forma de viver de verdade? É vivendo o propósito. Vou finalizar aqui, eu concluo no próximo culto. Olha para mim. Lá em Gênesis, no 6º dia, quando Deus cria o homem, Ele sopra o fôlego de vida sobre o homem. No original se chama Zoe, a própria vida de Deus. Você está comigo? Diga amém. Então, no princípio, recebemos o sopro de vida de Deus, recebemos a própria vida de Deus dentro de nós. Mas depois você já sabe, o homem se tornou independente, ele perde o acesso, ele perde o governo. O governo foi dado a Satanás, porque o homem foi destituído dessa autoridade. Então o que Jesus vem fazer é um resgate. A palavra redenção também significa resgate, ou seja, Ele não veio só estabelecer uma nova aliança, mas Ele veio restaurar o que já era nosso por direito e foi perdido. Então a autoridade já havia nos sido confiada, o governo, a filiação, a identidade, a natureza perfeita, a eternidade. A morte só entra na história depois da queda do homem. Deus limita a 120 anos a nossa história. A dor de parto só entra na história depois da queda do homem, porque a geração de vida não precisava ser tão dolorosa como se tornou depois da queda. O suor, como uma moeda de troca para você ter acesso a alguma coisa, só entra na história depois da queda do homem, porque quando o homem é gerado, tudo que ele precisava já existia antes da necessidade surgir. Deus estabelece no jardim uma dinâmica. Toda a provisão que você precisa já foi estabelecida antes da necessidade surgir. Antes do homem sentir fome pela primeira vez, todo alimento que ele precisava já estava disponível. Você já parou para pensar nisso? Então todas essas realidades que já eram nossas por direito foram roubadas pelo pecado, mas foram restauradas por Jesus através da redenção. E é por isso que em um determinado momento Jesus diz: o inimigo veio para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. No original, quando Jesus diz essa palavra vida, não é qualquer tipo de vida. No original, essa vida é Zoe, a mesma vida de Deus que a gente vê no jardim, e agora a gente vê em Jesus. O que Jesus está declarando é: eu não vim para vocês terem uma vida boa, eu vim para vocês terem de novo, pulsando dentro de vocês, a própria vida do meu Pai. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E é isso que a gente vai viver a partir de hoje. Você está comigo? Diga amém. Declara com autoridade, diga: eu entendi, Jesus. Diga: eu não sou o centro. Não, fala com autoridade, diga: eu não sou o centro. Mas é glorioso poder viver uma história do seu lado. Diga: é glorioso poder ser chamado pelo seu nome. Olha o que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você sabe o que é essa oração? É um povo entendendo que não é o centro e se arrependendo e pedindo: Jesus, Senhor, Deus, toma de volta o lugar que sempre foi seu. E a Bíblia diz que se fizermos isso, o Senhor perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Alguém crê nisso? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!